Zathura, uma aventura espacial, pra mim é um filme que com toda certeza define os filmes de ação e aventura infantis dos anos 2000. É muito forte essa aspa. Esse filme adapta o livro também chamado de Zathura, do escritor Chris Van Allsburg, que é a continuação do seu outro livro que também teve uma adaptação aqui no cinema, Jumanji. A história gira em torno de um tabuleiro mágico também, assim como o seu primeiro livro, mas que dessa vez tem a habilidade de levar os nossos protagonistas para o espaço junto com sua casa. Eita porra! A ideia de fazer esse filme, obviamente, surgiu de dinheiro. O escritor só publicou esse livro papo de uns 10 anos depois de ter escrevido Jumanji. E assim que ele publicou o livro, 2 anos depois, como a galera já estava ligada, decidiu fazer um filme sobre. Um fato curioso é que o livro, ele não tem tanto material como o filme tem. Ou seja, muita coisa foi criada para fazer um desenvolvimento minimamente interessante do filme e ele ter ali os seus 3 arcos principais. E aí, o resultado, né, foi o lançamento do filme em 2005 com a direção do Jon Favreau. O filme não estreou com muita bilheteria, mas ao longo dos anos ganhou muitos fãs que gostam bastante da história e acham que é um filme subestimado. E você acha que esse filme também é subestimado? É claro! E hoje é dia de contar a história dele aqui nesse canal. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, senão eu é que vou te mandar pro espaço, Ilani. O filme começa mostrando pra gente 2 irmãos brincando do esporte mais idiota que existe: beisebol. Esses 2 moleques são o Walter e o Danny, e eles têm uma relação meio de brigar o tempo inteiro e disputar a atenção do pai dele. Inclusive, já nessa cena a gente vê que o Walter fica meio irritado, porque é a vez do Danny jogar o beisebol deles, né? Doido! Será que ele consegue? Olho no lance! O verdadeiro craque consegue pegar a bola! No meio dessa briga, o Danny sobe lá pro quarto, e aí o pai dele vai atrás e conversa com ele. Aí o Danny fica choramingando, eu não sou tão bom quanto o Walter é bom nas coisas, o Walter é mais velho, não sei o quê. Então o pai dele tenta dar uma acalmada nos ânimos ali, enquanto o Walter tá escutando de trás da porta, porque é um mais ciumento pro outro. Então vai ter toda essa cena aí no começo do filme pra mostrar pra gente como eles não se entendem de jeito nenhum. Pra construção de personagem, vale ressaltar que os pais dele se separaram recentemente. Prefiro a casa da mamãe. É, ela também, e agora é dela. Enfim, o pai deles vai ter que sair pra resolver um BO aí da empresa, porque ele faz uns designs de carro, provavelmente ele usa IA pra fazer isso, porque hoje design de carro é estranho. E aí ele vai acordar a Lisa, que é a irmã mais velha dos guri ali, pra ela poder cuidar deles. Ela vai lá acordar a Lisa e a gente vê que ela é só a Kristen Stewart também. A Kristen Stewart tá nesse filme. Pra quem conhece bem, ela é a Bela do Crepúsculo. Pra quem conhece mais bem ainda, ela é responsável por trair o Robert Pattinson como diretor do filmaço Branca de Neve e o Caçador. Ok, a última do dia! Sozinho em casa, os moleques do Satanás lá começam a discutir de novo, porque o Danny quer assistir o Bob Esponja, mas o Walter não. E aí o Danny quer começar a jogar beisebol de novo, mas o Walter não. Aí o Danny joga uma bolada na cabeça do Walter, eles começam a discutir, o Walter vai perseguindo ele ali pela casa e tudo mais e tal. Aí o Danny tenta se esconder ali no elevador de serviço, o Walter desce ele lá pro sótão, e ao chegar no sótão, ele se depara com o jogo Zathura. Infelizmente aqui não tem aquele efeito que tinha no Jumanji lá das batidas de tambor. Mas eu vou botar pra cena ficar melhor. Eu achei meio bosta! Ele volta lá pra cima e fala, Walter, vamos jogar? Aí o Walter fala, não vou jogar não. E aí o Danny fica, tá bom, então eu vou jogar sozinho, né? Abre lá o jogo, ele vê que tem uma chavinha pra ele girar, um botão pra ele apertar, e aí vai sair uma carta, né? E assim ele o faz, ou seja, ele faz a sua primeira jogada. Vale ressaltar também que o Walter fala pro Danny que não vai jogar com ele, porque ele sempre trapaceia nos jogos. Essa informação é importante. Tudo bem! E aí o Danny dá a carta que o jogo deu pra ele, pro Walter ler. Aí o Walter vai ler a carta e fala, chuva de meteoro, tome cuidado. Ele fala, chuva de meteoro? Sim, chuva de meteoro, tome cuidado. E aí, meu amigo, começa a ter uma chuva de meteoro lá na cozinha. Ele sai correndo de um lado pro outro e tal, sai destruindo tudo, beleza e tal. Destrói inclusive a TVzaça de tubo gigante do pai deles. E aí eles ficam, oxe, que diabo foi que aconteceu aqui, meu irmão? E aí o Danny vai dar uma espiada lá fora junto com o Walter. E quando eles abrem a porta, eles percebem que eles estão no espaço. Gente, contar um negócio pra vocês. Eu acabei de sair aqui fora, porque eu tava escutando uns barulhos aqui, uns negócios. Eles ficam desesperados, eles correm lá pra acordar a Lisa, pra poder mostrar pra ela o que aconteceu. E assim eles o fazem. Quando eles chamam a Lisa olha pro céu e fala, putz, já tá de noite? Que isso, cara? Eu tenho um encontro com um boy aí e tal. Vou me arrumar, vou me vestir.
E aí a Lisa não deixa eles explicarem muito bem. Eles ficam ali aperreadinhos, né? Olha, tá, não sei o que, aconteceu isso, aquilo e tudo mais. E aí eles falam, não, vou te mostrar. E aí o Walter faz uma jogada. Quando o Walter faz essa jogada, simplesmente nada acontece. Aí a Lisa fala, vocês estão malucos? Aí entra dentro do banheiro e vai tomar banho, né? E aí o Danny faz a próxima jogada para tirar a carta dele. A carta do Danny diz que um dos tripulantes lá da nave vai ficar congelado por 5 rodadas. Eles abrem lá o banheiro e a gente descobre que a Kristen Stewart foi substituída por um boneco de cera dela tenebroso. A Casa de Cera. E aí, como esse boneco de cera não tem a capacidade para cuidar deles, eles têm que terminar esse jogo sozinho para tentar resolver esse problema. Eles vão ler as instruções não explicam absolutamente nada, só fala que é pra eles se divertirem bastante e que quando o primeiro deles vencer, todos eles vão ser transportados de volta pra casa. Então eles falam, pô, então ok, eu vou jogar, vamos jogar. O Walter fala. O Danny começa a ficar preocupado, com medo, porque toda vez que ele, né, que faz a jogada, acontece alguma merda. Quando foi ele, foi a chuva de meteoro. Depois que foi ele de novo, foi um negócio lá com a Lisa. Mas aí eles falam, não, vamos jogar aqui. O Walter faz a próxima jogada dele. E a carta diz que um robô do Walter tá com defeitos. Meu robô não tem um robô. E aí aparece um robôzinho ali pequenininho. Eles começam a tirar o robôzinho pra merda, né? E aí o robô fica gigante, no mau estilo Transformers, e começa a atacar o Walter. Ele é muito pequeno, eu posso esmagar ele. O robô é meu, tá na carta. Oi, meu chapa. Desculpe! E é perseguição pra cá, perseguição pra lá. O Walter fica correndo de um lado pro outro, o robô atrás dele. É bom, né? Filho da puta. É bom, quando tava correndo atrás do teu irmão, tava de boa. E aí no meio dessa correria, ele fica, Danny, joga, Danny, pelo amor de Deus, joga. Meu filho, joga, me ajude. O Danny fica muito relutante, com medo, mas no final das contas ele joga, dá a carta pro Walter ler. E a jogada do Danny fez com que a casa deles passasse muito perto de uma estrela, ou seja, a atração gravitacional começou a puxar a casa. E aí isso fez um monte de móvel sair do lugar e tudo mais. E no final das contas, o robô fica preso no sótão. Porém, ele começa a se auto-reparar ali, né? Enquanto o Walter sobe lá pra cima e fala, vamos continuar jogando. Segue o bonde, faz tua jogada aí, filho. Mas vale ressaltar também que nesse meio tempo, o boneco de cera lá da Kristen Stewart cai da escada. E é só pra ter uma cena engraçadinha deles subindo com o boneco dela e voltando pra colocar ele no banheiro antes de jogarem de novo. E a próxima jogada que é a do Walter diz que ele foi promovido a almirante. Não serve pra porra nenhuma. A não ser pra ele avançar mais umas 8 ou 9 casas, se não me falha a memória. Ok. O Danny vai pra cozinha pra tentar fazer alguma coisa pra ele comer, volta a discutir com o Walter porque ele não quer jogar de jeito nenhum, tá morrendo de medo de alguma merda acontecer. No final das contas, convence o Walter a começar a tratar ele bem, né? E aí ele joga. E retira uma carta que diz pra eles tomarem cuidado com os órgãos. Os órgãos irão visitá-lo. Os órgãos? Calma, pequeno gafanhoto, eu te explico o que é Zorgon. O Zorgon, ele é uma criatura meio reptiliana que existe aqui nesse universo. Eles geralmente procuram locais que tem grandes fontes de calor para poder fazer essa exploração, invadir, matar todo mundo e roubar o calor deles. Caracas. A nave dos tais Zorgons começa a destruir a casa deles, atira para todo lado. Eles começam a correr, ficam muito preocupados, é a destruição que não acaba mais. E aí o Walter faz mais uma jogada nesse meio tempo. E nessa jogada que ele faz, ele tira uma carta chamada Reprogramar. E aí o imbecil usa a carta lá nos caras, né, nos órgãos, mostra pros órgãos e nada acontece, ele quase morre. É uma anta, é claro que essa carta é pra ele jogar no robô dele, pro robô dele ficar amigo dele de novo. Mas eu tô dando spoiler, vamos seguir. Depois disso, o Danny retira a carta dele. A carta dele diz pra ele salvar o astronauta que tá perdido no espaço. Eles falam, que astronauta, que astronauta? E aí um astronauta aparece. No meio desse ataque dos órgãos, dessa loucuragem, um astronauta entra dentro da casa e aí ele pergunta se eles estão bem, se tá tudo certo e diz que vai ajudar ele. Olha ele aí! Você vai! Qual de vocês me chamou? Ele bota os meninos pra desligar tudo que é fonte de fogo, tudo que é aquecido dentro da casa. Assim eles o fazem. E aí, depois dessa situação, ele começa a jogar um monte de gasolina em cima do sofá do pai dos meninos e aí taca fogo no sofá, joga o sofá pro espaço. E os órgãos, como são meio burrões, começam a seguir aquele sofá, já que ele emite uma grande fonte de calor. Como existe fogo no espaço, não faço a menor ideia, mas a casa tá no espaço, eles estão respirando, então foda-se. Aí o astronauta, ele vai meter a broca na cozinha dos moleques, né? E o Walter fica querendo crescer pra cima dele. Fala, ei, meu irmão, bora aí, tu sai dessa, vai-te embora, tu já resolveu tua parada. Eu sou o almirante daqui, eu que mando aqui nessa viagem aqui.
E aí o astronauta tira uma carta falando que ele também é um almirante, se for assim, que ele também já jogou essa porra. E aí eles ficam nessa e tudo mais, e o Walter fala, vai-te embora, vai-te embora. E aí o astronauta fala, ó, só vou me embora se o Danny pedir pra eu ir embora, porque foi ele que me convocou. E aí o Danny fala, não, pode ficar aí, tu ajudou a gente. Aí o Walter fica meio, puta, conheço, mas eles voltam a jogar. Eles sentam ali numa rodinha, tava esperando o astronauta, né, e vão fazer a próxima jogada. Só que aí, meu amigo, o Walter repara um negócio estranho e começa a acusar o Danny de ter roubado no jogo. Ih, rapaz. Trapaceou! Eu não. Trapaceou! Ô, peraí, vamos parar. Não chama o seu... Calma. Vamos, ó, bora chamar o VAR pra gente poder avaliar essa jogada aí. No minuto 45 e 17 segundos do filme, essa era a posição que a nave do Danny tava. Ó, pode prestar atenção que ela parou bem abaixo de uma elevaçãozinha ali, né, do local e tudo mais. Então, esse é o local onde ela parou. Agora vamos ver aonde é o local que ela tá agora. Aí, ó, no minuto 55 e 47, ela tá na frente da nave do Walter. Tá na frente da nave do Walter. Ah, alguém deve ter esbarrado no jogo. Resolvido, o moleque roubou. Mentiroso! Aí o Walter mexe, né, na nave do Danny, só que aí o jogo acaba ejetando o próprio Walter, porque não era pra ele ter mexido também. Aí o astronauta voa lá em cima, salva o Walter, o Danny fica lá meio ruim, eles voltam a discutir pela milésima vez. E o Walter fala, não, a culpa é tua, a gente perdeu por tua causa. E quando o astronauta mandou desligar todas as fontes de calor da casa, o Walter não desligou a fonte de calor principal, a chama mestre ali. E aí a Lisa vai tomar banho ligando o aquecedor, ou seja, tem possibilidade dos tais órgãos voltar. Mas eles não sabem disso ainda. Okay. O Danny já jogou outra, não deu em nada, e o Walter vai jogar de novo. E na jogada do Walter diz que uma estrela cadente vai passar pra ele fazer um pedido. Só que no meio disso, esses moleques começam a discutir de novo. E aí o Danny vai pra cima do quarto. E o Walter fica puto com ele, vai fazer um pedido ali pra estrela, e o astronauta começa a falar perto dele, ó, não pede isso que tu tá pensando não. Pelo amor de Deus, não pede isso, não pede isso, não pede isso, não pede isso. E aí ele não entende nada. No final das contas, a estrela passa, ele faz o pedido, o astronauta sobe lá pro quarto do Danny, não encontra ele em lugar nenhum, e começa a discutir com o Walter, fala que não era pra ele ter pedido isso, que ele fez uma merda, não sei o quê. E aí o Danny aparece. Quando o Danny aparece, ele fala, oxe, você pediu o quê? Aí o Walter fala, pô, eu pedi uma bola autografada. Pedido merda. A bola de quê? De futebol americano. Autografado e tudo. E o astronauta explica, não, cara, o que acontece, cara? Eu peguei uns gatilhos aqui, porque quando eu tava jogando na minha vez, eu tinha um irmão, a gente brigava, cada jogada ficava pior, e eu cheguei no momento que passou esse cadente pra mim também. E eu pedi pro que o meu irmão nunca tivesse nascido. Isso me prendeu a finalizatura pra sempre, meu. E aí eles ficam, putz, cara, coitado. Fica um clima de merda. Mas eles meio que tentam se resolver ali. E aí os órgãos voltam a aparecer na casa, por causa da história lá do banheiro que eu falei. Começa a destruir tudo. A Lisa aparece, fica revoltada que eles deixaram um cara estranho entrar na casa. Mas ela percebe que o cara é bonito e começa a ficar apaixonada pelos olhos dele. Mas no final das contas, eles todos se escondem e pensam, cara, vamos ter que dar um jeito de jogar de novo. Só que o jogo tá na sala. E a sala é o local principal onde os órgãos invadiram. Então eles vão ter que ir lá na sala, pular pra nave dos bichos, porque eles já recolheram tudo. Ninguém consegue fazer isso, a não ser o Danny, que consegue pegar o elevador lá de serviço, como a gente já viu antes. E o Danny faz isso com o apoio do Walter, que parece que eles já estão com uma ligaçãozinha legal. Não vou deixar acontecer nada com você, tá bom? O Danny faz isso, tenta ir ali nas intocas, encontra o jogo, consegue pegar o jogo, porém nesse meio tempo os bichos aparecem e começam a perseguir ele, aí os lagartão e tudo, ele morrendo de medo. O Walter aparece, não vai deixar o irmão dele sozinho, e a porra do robô também aparece, aí eles ficam tudo preocupados, porém o Walter usa a carta reprogramar. E o robô se auto-reprograma, fica do lado deles e começa a destruir o tal dos bichos lá, dos lagartos. No final das contas, eles sobem e voltam a jogar. Ufa! Se eu não me engano, nesse meio tempo aí, o Danny fez uma jogada também, e agora é a vez da jogada do Walter de novo. E o Walter, que é o cabo mais sortudo do mundo, tá entendendo? Ele tira mais uma vez uma esteira cadente, tá entendendo? A plataforma tá maluca, tá dando tudo pro Walter. E aí ele faz um outro pedido mais uma vez. Ele pede pro jogo encerrar? Não, ele pede um clone do próprio irmão, porque ele gosta tanto do irmão dele que agora ele quer dois. Como assim? Não entendi. Não, brincadeira. Eles acham estranho, eles ficam, ué, tu pediu um clone do moleque? Ele fala, não. Eu pedi pro que o irmão do astronauta voltasse e ele existiu. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, cara. E aí é revelado o plot twist, meus amigos. O astronauta, na verdade, é o Walter de uma outra realidade paralela. O Walter que fez o pedido, né? Porque o irmão dele não existia. E aí quando o irmão dele volta, eles viram brilho e eles se tocam e cada um volta a ser o que era antes. E a Lisa fica assistindo aquilo completamente embasbacada ali, porque
Ela tinha achado o próprio irmão bonito. No final das contas, o Danny vai fazer a outra jogada dele e ele tira um número ótimo, um número que garante a vitória dele no Zathura. E aí a nave dele sobe ali e tal, eles conseguem ganhar e eles percebem que Zathura, na verdade, é um buraco negro, meu amigo. E o buraco negro começa a engolir a casa deles, eles ali vão entrando dentro do buraco negro, ali estão desesperados, os moleques estão se abraçando ali com o jogo. O Danny fecha os olhos e quando ele abre de novo, ele tá em casa, de boa, prestes a apertar o botão, só que o Walter falei, tá maluco? Não aperta esse botão não, menino. No final das contas, ele percebe que praticamente tudo ali aconteceu, mas voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. O pai dele chegou em casa, eles começam a tentar explicar, o pai dele não acredita em nada, nem entende o que a gente tá falando, na verdade. E aí eles vão brincar lá fora de beisebol. E aí eles começam a brincar de beisebol, a mãe dele chega lá pra buscar eles. E aí o filme se encerra nesse clima meio que, cara, agora eles são irmãos, agora eles se amam, tá tudo bem, tá tudo na paz. Felicidade. Que filme gostosinho. Reassistindo é muito bom, tá entendendo? Eu gostava dele na infância, eu reassisti, geralmente a gente reassiste esse filme de infância, acha que não vai ser tão legal, tão divertido, mas não, esse filme, ele é legal, ele é um excelente filme infantil. E vou ser sincero, pra mim ele é um sucessor espiritual de Jumanji dos anos 90, muito melhor que os filmes do The Rock se tornaram depois do segundo. A história desse aqui é redondinha, do começo ao fim, gosto dele. Tem sim os furos, a besteirinha aqui, outra lá, mas é um filme infantil, tem que relevar. E de forma geral, pra mim esse filme realmente vale a assistida. Valeu a minha assistida, gostei muito. E você lembrava de Zathura, assistia na sessão da tarde, assistia na temperatura máxima também? Comenta aqui embaixo. E não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e muito obrigado por me receber aí na sua humilde residência.